E aí, mano? E aí, paz, mano. Beleza? Paz? Como é que tá aí? Tá melhor? Já passou aí tudo? Tô, rapaz. Já, já. Eu Uhum. tive. Depois eu tive uma sinusite brava, viu? Foi mesmo. Ainda foi. Na segunda-feira, foi terça, eu ainda tive que ir na emergência Uhum. para ele dar uma olhada. Aí passou uma medicação, pronto. A Covid é o seguinte, ela mexe naquelas Hum. suas áreas mais, né? É. Tudo que é área Que você já respiratória, tem né? sensível. É isso. É. Aí você tem algo sensível, ela vai lá e ataca. Uhum. Aí mexeu, né? Sinusite, a minha Ele, cirurgia, ele passou mas antibiótico, foi? hoje não. Ele passou Foi. antibiótico Mas para como eu já vinha sinusite? tomando, eu não tomei de novo, não. Sim, sim, entendi. Eu tinha terminado uma gama de antibióticos, eu É. vou tomar nada. Aí fiz só Aham. lavagem de soro, né? Soro. Com aqueles. Agora é o. Rinossoro? Rinossoro, é? Rinossoro? Isso Sorino. é. Sorino, né? Também. E apliquei o meu que eu uso normal para minha crise que é o Buzonide, né? Aí eu estava sem usar o Buzonide, bom tempo. Eu Buzonida é faço um para rinite tratamento, alérgica. Para rinite alérgica? eu uso ele. Aí eu tenho ele, eu tenho um tratamento que eu tenho que fazer três meses. Faço 3 meses, Uhum. paro três, faço. Tomando, Aí é? faz um Toma? bom tempo que eu. É. Aham. Aí eu tinha feito aí um bom tempo que não tinha usado, né? Aí a crise É. bateu valendo. Mas agora tô novo, já saí, já dirigi, tô aos poucos Graças a retomando. Deus. É, graças Ao a pouco Deus. tá chegando, É, o povo tá chegando aí. tá chegando. Olha aí. Tá chegando, tá chegando. É, aos poucos aí tá chegando, né? A Já próxima, ficou na a, espera já. a próxima live vai ser muito interessante também, né? Muito, muito, muito. Eu até já fechei até o nome aqui, Uhum, que é Mercado de trabalho em meio à pandemia. uhum. Ótimo. Por quê? Porque envolve quem está procurando emprego e quem já está, como lidar agora com o novo cenário, né? Muita É. coisa vai mudar. Então, a gente já fica pensando. Aí a menina Aí, está elaborando aí. Vai ficar ah, muito bom. elas já estão vendo como vai desenvolver esse tema aí, né? Já estão se comunicando. Eu Que passei bom. já tudo. Aí eu disse, rapaz, faz tempo que eu estou nesse ramo. E É, a menina selecionava, né, Van? é, Selecionava as entrevistas. Olha aí, Mário, paz, Guinha, é. paz, Mário. Eu fico aqui de lado acompanhando, sabe? Aham. Porque eu vejo melhor os comentários. Aqui eu não consigo acompanhar, não. Tu tá usando outro celular? Como é? Tu É acompanha o aí? notebook. Hum, entra Tem no. um, tem um método que você faz Hum. que fica aparecendo no celular, no notebook, Instagram. Aí Ah, é. você vê comentários, Aham. você vê, manda mensagem, né? Ele, Isso. ele só não é legal para fazer chamada, assim. Mas o restante eu vejo tudo aqui. É Olha bom. aí, Dona Roberta, paz, Dona Roberta. É. Mandar a Roberta, não Faz. vai. Conquista o negócio aí. Olha aí, ó. É, então, né, estão falando aí que vai, enquanto o pessoal chega aí, né, É, que o rodízio, né, vai acabar, né, isso. domingo, e vai começar a retornar algumas atividades, vão retomar algumas atividades. Inclusive, já colocaram aí, espalharam aí um bocado de fake news, já dizendo as datas, quando o governo ainda vai Não, dizer. é. Segunda-feira que o governo vai dizer como é que vai ser essa retomada, mas já tinha Data fake news aí dizendo de tanto a tanto de junho vai ser isso, de tanto a tanto vai ser isso, de tanto a tanto vai ser isso. E a gente, nesse momento, precisa ter muito cuidado. É uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado com fake news. Né? Inclusive, É, teve uma postagem que foi feita no grupo de pastores lá e eu falei, né? Porque disseram, não, os médicos e cientistas da Itália descobriram sim, que o coronavírus não é vírus, é uma bactéria. bactéria. Aí quando eu li aquilo ali, aí eu sempre estou lendo notícias, sempre estou acompanhando, né? Tal. Aí eu coloquei embaixo, eu digo, olha,
Quem assinou essa matéria? É. Quais os nomes dos cientistas que descobriram isso aí? Quais os links do Ministério de Saúde da Itália que a gente possa conferir a notícia? Quais? Aí disse, eita, eu vou ver se é. Aí quando foi ver, nem precisou. Logo em seguida já veio logo. Ainda bem que a pessoa mesmo colocou, eita, é fake news. Aí eu disse, vamos ter cuidado quando a gente colocar as notícias. Por mais que a gente fale, por mais que a gente diga, sempre eu estou vendo nos grupos, até mesmo nos grupos da igreja, eu tenho visto fake news. Só que eu já cansei tanto, sabe? Que a gente sabe o que não é não? De dizer, gente, isso não é verdade, isso é fake news, que eu digo assim, rapaz, já está tão cansativo. A gente fala, o pessoal continua, alguns continuam colocando. Fica tão cansativo que eu digo, rapaz, olha, quem quiser que acredite, certo? Porque chega um ponto que, poxa vida, porque você vem, né? Sempre a gente diz, né? Desde que começou a pandemia, isso lá atrás, né? 3 meses atrás, que eu vinha dizendo nos grupos, gravando vídeo, dizendo nos grupos, né? Dizendo nas lives aqui, né? Nas mensagens no YouTube, gente, toma cuidado com fake news, cuidado, mostrando o bizu de como é que a gente deve fazer conferir, como é que confere? Não é para mandar para mim, nem para Climério, não, para a gente saber se é. Porque já teve gente que dizer, pastor, essa daí é fake news. Eu digo, eu não sei. Foi só isso que eu disse. Quem tem que descobrir é a pessoa que quer enviar, não é verdade? A pessoa vai, envia, diz, você tem que pesquisar, entendeu? Tem que pesquisar, você é quem tem que pegar. Peraí, que notícia é essa estranha? Deixa eu ver. Deixa eu botar aqui no Google onde é que tem essas notícias. Quais são os sites, sites que você conhece, das principais redes de televisão, né? Das principais faculdades, né? Que uma faculdade, por exemplo, não vai divulgar uma fake news, certo? Então, eles vão pesquisar. Então, você... E dificilmente um jornal sério e uma TV séria vai espalhar fake news por causa do nome dela, né? Então, a gente sempre tem dito isso, né? Mas aí eu digo assim, rapaz, ficam mandando, digo, rapaz, hoje eu ainda corrigi uma, essa daí, que eu digo, não. Essa daí eu vou corrigir, colocaram. Eu disse, essa daí é fake news. Mas, outras que mandam, eu digo, rapaz, eu disse a hora, eu não vou ficar mais não. Gente, isso aqui é fake news. Gente, isso aqui é fake news. É assessoria, já pensasse? E eu já vi casos, Climério, da pessoa colocar num grupo da igreja, colocar assim, eu não sei nem se é verdade, mas eu estou encaminhando. Eu digo, puxa, se você não sabe que é verdade, como é que você coloca? Né? Eu não vou colocar uma coisa que eu tenho dúvida se aquilo é verdade ou é mentira. Eu não vou colocar. Isso é de serviço público. Os próprios meios de comunicações, tipo JC, Diário de Pernambuco, eles têm a ferramenta lá, o grupo Opinião, eles têm a ferramenta que você pega essa mensagem, a informação, joga para eles, eles fazem a varredura e devolvem para você. Eles mesmos têm, tá vendo? Da fake news, né? Eles mesmos têm. Exatamente. Por quê? Porque eles também não querem se envolver, né? Exatamente. É simples, rapaz. Olha, quando eu vejo... E agora o WhatsApp tem um símbolozinho lá quando a mensagem é várias vezes repetida, né? Encaminhada. Aí ele coloca lá aquele tracinho. E já limita você, já não manda mais para 5. Quando você vai replicar lá, já foi enviada e encaminhada várias vezes, só pode mais 2. Já para dar uma segurada, mas a turma não tem jeito não. Exatamente. Não tem jeito não. Opa, rapaz. Demorou, não foi mais. Mas que demorou a sexta-feira chegar. Tem muita gente que fica aí já contando os dias. Que bom que as pessoas... Porque o que a gente está trazendo aqui é de utilidade, né? Pública, inclusive, né? E é de crescimento para a vida das pessoas, né? Esse tema hoje mesmo é muito importante para a gente identificar casos até na escola, na vizinhança, né? Dentro da própria família. Né? Isso. Tem cada história que você fica estarrecido, né? É verdade. Muito dentro da própria casa. Isso mesmo. Você fica pesquisando. A mocidade da gente tem um trabalho de varredura nesse filme.
tivemos até algumas artes produzidas pela própria mocidade. Tem uma menina aí que é Elisa, ela produziu 2 cartazes, jogou lá na página da mocidade do Instagram. Rapaz, aí foi replicado, Mai Laranja e todas essas ONGs que trabalham na defesa da criança e adolescente. Então o pessoal vestiu a camisa, né? Esse Mai Laranja tinha o quê? 1.400 seguidores. 3 dias atrás, 8 dias atrás, estava fechando com 144 mil seguidores agora. O pessoal pegou a campanha, né? É verdade, que bom. Vamos começar, né? Porque o assunto é bem... Pessoal, chama a turma que perdeu o horário. É de 8 horas. Nós batemos o martelo inglês. Nós chegamos 8 horas. E agora aprendemos a entrar aqui. Eu entro, fica mais fácil para o Bel compartilhar. E eu queria... Vamos iniciar, né, Bela? Vamos iniciar, né? Vamos conversando aí, é verdade. Deixa eu ler aqui. Eu queria iniciar com essa letra da música. Quem está acompanhando agora vai lembrar dos circos, das brincadeiras de crianças, que é uma música que até hoje canta, principalmente os palhaços, né? Que diz assim: criança feliz, feliz a cantar, alegre a embalar seu sonho infantil. Né? Aí diz: ó meu bom Jesus, que a todos conduz, olhar as crianças do nosso Brasil. Aí o último refrão diz assim: crianças com alegria, qual um bando de andorinhas, viram Jesus que dizia: vinde a mim as criancinhas. Essa música não tem quem não se lembre. Criança feliz, feliz a cantar, né? Isso mesmo. É uma marca da criancice, como fala, né? Da criancice. Isso. Eu mesmo ainda tenho cheiro que eu me lembro do tempo de criança. Cheiro. O olfato vai lá, busca, ao cérebro, leva a gente para aquelas cenas. Segundo os estudiosos, a memória que é mais precisa, por exemplo, que pode evocar mais lembranças é o cheiro. O cheiro é que evoca mais lembranças. De todos os sentidos, segundo alguns estudiosos, o cheiro, o olfato, é o que remete a uma lembrança imediata. Um perfume passou, você remete, às vezes, ao perfume que a sua mãe e seu pai usava quando você era criança. Isso. Eu tenho muita... A mãe lembra a mãe questão de comida, né? Aqueles temperos. Sim, o Quem cheirinho. já perdeu a mãe, algo assim. Isso. Então, criança tem isso, né? E segundo a ciência que estuda nosso cérebro, né? A neurociência, a nossa criança permanece lá, né? O adulto, a gente cresce, mas a memória está lá, toda alimentando um adulto chato. Porque adulto é chato, viu? Meu irmão. Mas vamos lá. É chato, mas fazer o quê, né? Bom, gente, a gente vai tratar, para quem perdeu aí o tema, compartilha às vezes, mas não grava. Nós vamos tratar hoje sobre entendendo a vulnerabilidade infanto-juvenil, né? Mas para a gente entrar no debate, na discussão de alguns pontos, como tipo qual a diferença entre abuso e exploração, uma identificação, como procurar ajuda, esses temas relacionados. Eu queria trazer para vocês, querido, como iniciou esse dia 18 de maio, né? Que é o dia de proteção à criança e adolescente de exploração sexual. Vai nascer lá na história da criança que foi Araceli, 8 anos. Ela vai ser sequestrada, depois vai ser violentada e depois morta, né? E depois de alguns dias, 6 dias, seu corpo é encontrado. Os agressores não sofreram nenhuma punição, era de classe média na época, isso em 1973, imagina. E essa menina Araceli era daquelas meninas muito quista no bairro. Aquela criança que encanta, né? Então, ela tinha 8 anos, ali no Espírito Santo, e aí quando foi no ano 2000, foi instituída essa lei, Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Muito conhecido como Lei Araceli, devido a esse caso que aconteceu lá no Espírito Santo, que chocou.
Isso aí, ó, 73, eu estava com 2 anos, menino faz tempo. Mas o que tem acontecido de casos semelhantes do Araceli, em Guaraceli, e sem punição, É verdade. alguns sofrem punição, outros que estão ainda escondidos, né, que não vieram à tona. Então, por isso essa campanha é tão forte do Maio Laranja. E aí, como eu disse, a mocidade abraçou o mês todinho, propagando banner, propagando mensagem, propagando textos alusivos, campanhas, vídeos de alguns cantores nossos do mundo cristão, também do mundo secular, acompanham muito essa questão da ajuda. E aí abriu esse leque para a gente fechar o mês com esse tema, né? É. E aí, o caso Araceli não teve o julgamento digno, a família perdeu sua filha que estava em pleno desenvolvimento, meu filho tem 8 anos, eu fico imaginando a dor, né, a perca, e a forma como foi, que ela, além de ser sequestrada, ela vai ser violentada, que foi comprovado lá na perícia da Polícia Civil, e cruelmente assassinada, que depois seu corpo vai ser encontrado carbonizado. Então Meu vamos Deus. lá, para vocês entenderem aí o porquê desse maio laranja e por que esse tema é tão importante. Nós aqui não vamos falar, amados, a questão de estar falando sobre o maio laranja esse ano, vai estar lá falando da vulnerabilidade da criança e do adolescente em relação ao abuso ou violência, a questão de estar sendo maltratado, não tem voz. Você Isso. pode ser um canal de hoje, um canal de ajuda a essas crianças, a esses adolescentes, né? Então vamos lá, passar a palavra para o psicólogo José Bellarmino. Meu amigo, passe para nós aí a diferença entre o abuso e a exploração sexual. É muito importante diferenciar isso aí, certo? O abuso sexual, ele não envolve dinheiro. Ele não envolve, aliás, uma troca de mercadoria. A exploração sexual, sim. Não, não envolve apenas dinheiro. Por exemplo, e a gente está falando aqui de menores, quando um adulto, não é, ele promete à criança, por exemplo, olha, para abusar delas, para ter contato sexual com ela, abusar não, ter contato sexual com ela, ele promete, ele dá a ela chocolate, dá brinquedo. Isso é uma exploração, está havendo uma troca ali. A pessoa está dando aquilo ali para obter, né, satisfação sexual através daquele menor, certo? Agora, quando a gente amplia isso, certo, para a questão de dinheiro, aí entra a questão do tráfico de criança, entra a questão da exploração da criança para atos libidinosos ou sexuais envolvendo dinheiro. Por exemplo, tem pais que vendem seus filhos. Vendem assim, coloca seus filhos ou suas filhas à disposição de pedófilos e os pedófilos pagam esses pais, viu, gente? Não se engane, não. Tem Não é pais muito que longe, fazem não. isso. Não é muito longe, não. Exatamente, certo? Isso é preciso ficar bem claro, certo? Que tem pais, tem responsáveis, que pode ser um pai ou a mãe, que às vezes a criança não tem, está sendo criada por uma tia, até por uma avó, um avô, isso, aquilo, outro, que muitas vezes, não é, em troca de dinheiro, em troca de vantagens financeiras, colocam seus filhos, seus netos, seus sobrinhos nessa situação, né, de sofrer violência sexual. Certo? Coloca. Esse é a principal diferença entre abuso e exploração. O abuso não envolve dinheiro. O abuso não envolve não é um comércio, não envolve uma troca aí, certo? Aí alguém pode pensar assim, né? Ah, mas como é que a criança tá trocando aquele favor ali por dinheiro? A criança não tem noção do que é certo e do que é errado.
muitas vezes a criança não tem nem noção de que está sofrendo, a criança não tem nem noção de que está sofrendo um abuso. Ela está recebendo ali um dinheiro para para ser ali sofrer um toque indevido, certo? Muitas vezes o adulto quer que ela faça um sexo oral, certo? Ou então o adulto fazer um sexo oral na criança. Então ela não sabe que aquilo ali é algo errado na sua formação. A criança ainda não sabe. Claro, quando vai chegando maiorzinha, vai chegando na adolescência, já sabe. Mas mesmo assim continua sendo exploração, certo? Havia aqui no Brasil, e eu espero que, claro, ainda deve haver, mas devido à fiscalização e devido às campanhas dos governantes, isso tem diminuído muito mais. Mas havia muito adolescente nos postos de gasolina para os caminhoneiros. Certo? Nos postos de gasolina, onde os caminhoneiros param para dormir durante a noite. E ficavam vários adolescentes ali, certo? Adolescentes e crianças. E que, às vezes, os caminhoneiros pagavam, não todos, né? Mas alguns pagavam para ter uma noite, um tempo, um momento sexual, né? Um intercurso sexual com aquela adolescente ali no posto. Como também havia, hoje em dia, eu creio que já não há, se há, é muito encoberto, mas até mesmo em hotéis da orla marítima, né? Hotel de beira de praia de várias cidades do Brasil, quando o camarada queria uma criança, ou queria uma adolescentezinha, né? Uma menina de 12, 13 anos, ele chegava lá na portaria do hotel, falava e aí mandavam trazer. Já tinham contatos. Tanto é que um dia não, já tem uns 20 anos, eu estava hospedado num hotel, numa cidade que eu não vou dizer o nome, estava eu e Áurea hospedado, e lá nesse hotel já tinha uma placa dizendo: exploração sexual de menor é crime. Estava dizendo lá. E aí eu, procurando saber mais sobre isso, aí tomei conhecimento de que às vezes acontecia de hóspedes chegarem, certo, nesses hotéis. Não estou falando de hotel. Estou falando de hotel clássico, 4 estrelas, entendeu? Hotel assim, para cima. E aí a pessoa queria e eles mandavam buscar. Então, a exploração. E outra coisa também, onde há muita exploração sexual infantil, é nas regiões praieiras. Praieiras, viu? Inclusive aqui no litoral do nosso estado. Algumas cidades aí têm batido aí numa campanha forte, algumas cidades, né, das praias norte e sul, batendo para combater, porque também a isso vai muito turistas, entendeu? Muitos turistas, e tem vários adolescentes que estão ali, não só adolescentes meninas, mas tem os meninos também, certo? Que é explorado sexualmente também, né? Então isso é deixar claro. E o abuso não, o abuso não envolve dinheiro. O abuso, na maioria das vezes, acontece por pessoas próximas, pessoas dentro da própria família ou vizinhança, pessoas bem próximas da família, um vizinho, né? Os relatos, na sua maioria, é de vizinhos ou de pessoas da família, um irmão mais velho, entendeu? Por exemplo, um tio, entendeu? Então isso acontece. Só adicionando essa informação da questão da nossa orla marítima, eu tenho acompanhado o trabalho da Vila Betânia, lá em Piedade. Eu ia visitar a Vila Betânia, mas aí iniciou a pandemia, isolamento e tal. De uma instituição da Offshore Grace, né, que é a Margem da Graça, tradução. E eles trabalham justamente com esse público. É o público adolescente de vulnerabilidade, crianças, e as prostitutas e os homossexuais ali da orla marítima de Piedade. Então, não pasme, gente. Ele nos trouxe um caso, um testemunho de uma menina que teve a sua virgindade vendida pelo pai por R$100. Eles fazem um por R$100. O pessoal pode ficar pálido, mas é isso aí, R$100. A menina, 8 para 9 anos.
E aí, 11 anos, nesse caso. E aí ele faz um culto chamado O Amor do Pai, na rua mesmo, né? Uhum. Pega o violão, vai lá e começa a falar do amor de Deus para eles. Aí essa menina disse, eu sei quanto eu estou valendo, R$ 100. Ele chamou a atenção dele, né? Ele, por quê? Aí ela disse, porque meu pai fez isso, 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 por isso que eu fugi de casa. Mas não teve jeito. Aconteceu, né? O pai recebeu R$ 100, ela foi violentada e aí ela veio para a capital, era do interior e estava se prostituindo, né? Aí, com todo o trabalho da junta da infância lá de Jaboatão, eles tomam conta. É tão modelo que a junta lá de Jaboatão, que trabalha com crianças, Uhum. né, juvenil, adota o padrão deles, manda para eles casos, para você ver como eles trabalham a questão nessa área aí. E Isso o mesmo. que está crescendo muito ainda, gente, ó, se preocupe quando vai acontecer Copa do Mundo, confederações, esses grandes campeonatos do futebol, o carnaval, essas grandes festas que o nosso Nordeste tem, é um panorama para facilidade desse tipo de abuso de violência sexual e também de tráfico, né? Porque Isso. ainda acontece muito o tráfico. O Mário fez uma pergunta ali, que é justamente que a gente vai entrar aqui, né? Que é a questão identificando e a ajuda. Então, são duas partes. Primeiro, a gente vai falar identificação. Como eu consigo identificar uma criança ou um adolescente que está correndo risco ou sofrendo algum abuso ou violência? Que responde a pergunta de Mário. Certo. Inclusive aqui, né, Leandro, ele até colocou aqui que atualmente alguns pais têm explorado as crianças de outras formas, né? Usando ela como produtos para obter likes, né? Produtos das redes sociais em troca de likes. Isso acontece também, isso é um tipo de exploração da criança, só não é exploração sexual, mas é uma exploração da criança quando está expondo a imagem da criança em troca de receber likes. Isso é exploração da criança, né? Inclusive da imagem da criança. Volta à pergunta aí, né? Quando é que a gente pode identificar quando uma criança está sofrendo abuso, certo? Quando a criança está sofrendo abusos, sofrendo algum tipo de violência sexual, certo? A primeira coisa, isso é muito importante para que todos possam ouvir, certo? Eu vou dizer aqui alguns sinais que podem identificar que uma criança está sofrendo abuso. A primeira delas é a mudança de comportamento da criança, certo? De repente, uma criança que não tinha medo de dormir sozinha passa a ter medo de dormir sozinha, certo? A criança, ela era uma criança extrovertida, alegre, e agora aquela criança só vive quietinha, só vive tristezinha, não brinca mais, não quer sair na rua. O que é que está acontecendo com essa criança? É preciso conversar com essa criança. É claro que nem tudo, observe que são vários sinais, para ninguém, quando vê uma criança, que a gente sabe como as pessoas são, né? Se a gente não explicar detalhadamente, a pessoa, eita, fulano mudou de comportamento, deve estar sendo abusado sexualmente. Não é assim, tem vários outros sinais, certo? Então vamos ficar atentos, porque às vezes a criança muda de comportamento também, devido, por exemplo, à briga dos pais em casa, pais que brigam muito em casa um com o outro, vivem discutindo, ameaça de divórcio, de separação, leva a criança a mudar de comportamento também, certo? Então, voltando aqui para o caso do abuso, né? Tem que deixar bem claro isso. Voltando para a questão do abuso. Então, a criança, por exemplo, ela passa a ter medo. Então, ela que era extrovertida passa a ficar introvertida, certo? Ela era, por exemplo, calma. Ela passa agora a ser uma criança agressiva. Então, essas mudanças de comportamento tem que ficar de olho. Essa é uma delas, certo? O segundo sinal que a gente pode ver assim é, por exemplo, a regressão. O que é a regressão? É uma criança que já não fazia mais xixi na cama, agora ela voltou a fazer xixi na cama. Ela já está com 8, 9 anos de idade, 10 anos de idade, e já faz 5 anos que ela deixou, um exemplo, 5 anos que ela deixou de fazer xixi na cama. De repente,
aquela criança começa a voltar a fazer xixi na cama. Ou então ela já deixou de chupar dedo, já deixou de chupar chupeta, e depois de anos, né, 3, 4, 5 anos, a criança volta, então, a chupar o dedo, a chupar chupeta. Outra coisa, a criança começa, com 10 anos, ela começa a chorar como se ela tivesse 3 anos. Choro sem motivo aparente. Entendeu? Sem motivo aparente. A criança começa a chorar. Aí, o que é que aconteceu? A criança não diz o que foi. A gente vai mostrar que ela tem uma dificuldade de expressar o que foi. Certo? Então, a regressão é uma das coisas. Então, você está vendo mudança de comportamento e você está vendo aí a regressão, então, ela já é um sinal preocupante, né, do que está acontecendo, entendeu? Outra coisa também, quando a criança começa com muitos segredos que ela não pode contar, certo? Aí os pais vão conversar com ela, vão chegar para ela, o que é que está acontecendo com você? Por que você está chorando? Por que você está tristinha? A criança, não posso contar, não posso contar. Ela começa a ter segredos, por quê? Porque muitas vezes o abuso, quase sempre, o abuso vem com as ameaças. Sim. Certo? O abuso vem com as ameaças. Certo? Olha, se você disser isso para sua mãe, se você disser isso para o seu pai, se você disser isso para mais alguém, certo? Vai acabar a sua família, certo? Olha, se for o pai que estiver abusando, se você disser isso para sua mãe, eu vou me separar dela e vou deixar vocês. Entendeu? Então a criança, com medo de ver a família destruída, certo? Ela guarda aquele segredo. Isso é apenas um exemplo entre muitos, que não dá para a gente esmiuçar numa live de 1 hora, né? 1 hora e pouco. Se terminar, a gente retorna, viu, gente? A gente retorna, como sempre a gente fala, certo? Então, segredos é uma delas, certo? Outra coisa é hábitos. Ela começa agora a apresentar alterações de hábito, certo? Pode ser uma mudança na escola, de repente ela começa a ter falta de concentração, ou ela recusa-se a participar das atividades da escola. Os professores, inclusive, né, eles são bem treinados e capacitados para perceberem isso. Porque eles estão ali trabalhando com a criança, né? Ali durante o ano. E via que aquela criança era uma criança estudiosa, uma criança super participativa nas atividades, né, nas tarefas lá da escola, estava sempre brincando nos recreios. E o professor ou a professora está lá na classe, começa a notar que aquela criança não quer mais sair para brincar no recreio, aquela criança não quer participar das atividades com os coleguinhas, aquela criança agora não tem mais concentração, começa a tirar notas baixas, começa a cair o rendimento dela. Então, a criança também começa a ter uma aparência mais descuidada, não quer trocar de roupa, entendeu? Não quer mais comer direito. São sinais que estão mostrando. Observe que não é um apenas isolado. Observe que são vários sinais que a pessoa começa a perceber para tentar, né, buscar ajuda. Outra coisa também são nas questões da sexualidade. Por exemplo, a criança ela faz um desenho, uma brincadeira, né, que tenha conotação sexual e que, para a idade dela, está avançado, entendeu? Ela está bastante erotizada, vamos dizer assim. Quando a criança, por exemplo, que nunca falou de sexo, de repente a criança começa a falar de sexo, começa a falar dos órgãos genitais. Assim, uma criança de 5 anos, 6, 7 anos. Então, de repente, ela começa a ter essas conversas. Ou quando ela vai desenhar, com 5, 6 anos, 6, 7 anos, ela começa a desenhar e já começa a desenhar órgãos genitais. Então, tem alguma coisa ali. Peraí. A escola está ensinando isso, ou seja, a escola está passando já alguma tarefa nesse sentido? Possivelmente não, certo? A maioria das escolas, eu sei que não faz isso, né? Então, o que é que se ela está desenhando, então, olha, vamos ver o que é que está acontecendo aí, certo? Porque a criança, ela fala muito através dos desenhos,
né? Muito através de desenhos. Outra coisa, as questões físicas também, certo? O que é que acontece? A criança, ela começa a sentir dores nas partes genitais, entendeu? Ela começa a sentir dores nas partes genitais, ela pode sentir dores, se for um menino, tanto no genital, no pênis, como também no ânus. A menininha também pode ter na genitália dela, como também tem no ânus, certo? Ela começa a sentir dor. Ou seja, quando a mãe vai dar banho, veja bem, quando a mãe vai lá dar um banho na criança, né, e vai lavar a genitália da criança, vai passar lá o sabão, vai lavar direitinho, a criança sente uma dorzinha. A criança sente a dor. E a mãe precisa observar se está vermelho, se tem ferida, como é que está. Certo? Isso é um sinal, assim, também importante, porque a criança, quando ela está sofrendo abuso, certo? Ela vai manifestar essas reações, certo? Essas reações. E aí os pais precisam estar atentos a esta situação, certo? Atento a esta situação. Então, o que é que uma vez descoberto isso aí, esses sinais, o que é preciso fazer, certo? O que é que os pais podem fazer de imediato? O que os pais podem fazer de imediato primeiro, pode ir na escola, conversar com a professora e ver, junto com a professora, se houve mudança de comportamento dela lá com as professoras, certo? E aí, conversar com a professora sobre o que é que também está acontecendo, procurar alguém especializado, seja a professora, seja um psicólogo, ou não é? Ir ao conselho tutelar. Conselho tutelar. Certo? Vai ao conselho tutelar para que o conselho tutelar tome as providências necessárias para que a criança seja cuidada. Certo? A criança seja cuidada. Então, é bom observar, não é? Como eu falei, na mudança a criança, ela fica erotizada com muita... Isso. Para a idade dela, de repente, é uma menininha que se senta abrindo as pernas, não é? Se senta abrindo as pernas, e aí quando a mãe diz, que é isso, menina? O que é que tem, mamãe? Que é isso? Não tem problema não sei o quê, e começa... eu vi um caso de uma professora minha, ela trabalha num CAPS, né? Não aqui em Camaragibe, mas em uma outra cidade, e aí por preservar, né? Eu não vou dizer, certo? Sim, e ela disse que pegou um caso muito interessante, um caso assim de uma violência tremenda. Era uma criança, era um menino de 5 anos. E quando ela é psicóloga, quando ela deu o primeiro atendimento para o menino, ela disse que o menino parecia um homem adulto seduzindo ela. Meu Deus. Seduzindo ela. O menino, com 5 anos de idade, ela disse que aquilo ali foi tão chocante, aquele caso, que ela disse que o menino tentava, com 5 anos de idade, tentava seduzi-la. E não era sedução barata, não. Era sedução mesmo. E aí, ela, nesse primeiro atendimento, não é? Esse menino aí tem alguma coisa por aí. E aí foi se aprofundar quando foi ver que mandou para os médicos, né, os médicos fazendo o exame do menino, tudo. E quando foi ver, o menino estava com a ruptura anal inflamada de um jeito que ela disse que era de chorar. De chorar. Ou seja, aquela criança já vinha sendo abusada por uma pessoa adulta, sabe, com 5 anos, penetrada no ânus durante muito tempo. Você imagina uma situação dessa, né? É trágico demais, entendeu? Então, esse tipo de... Agora, essa criança, ela vai demonstrar isso dentro de casa, gente. Não tem como. A criança vai demonstrar isso dentro de casa, certo? Uma pessoa perguntou aí, mas se uma criança vai dizer ao pai, vai dizer à mãe que o pai faz isso e a mãe acoberta. Ora, se a mãe acoberta e a criança vê que a mãe não fala nada, certo?
Ou seja, a criança vê que diz para a mãe, mas a mãe não faz nada, que a mãe apenas diz, porque infelizmente, gente, isso acontece, a pessoa falou isso acontece mesmo. Às vezes a mulher sabe que o marido estupra a filha dentro de casa, mas ela não diz nada porque o marido diz, se você disser qualquer coisa, eu saio de casa. Eu já vi casos assim. E já atendi no aconselhamento pastoral. Eu não era nem psicólogo ainda. Eu atendi em aconselhamento pastoral, certo? Isso, a filha já estava bem maior, já estava com mais de 30 anos, a filha, tudinho. Todas as três tinham mais de 30 anos de idade, certo? E a revolta dela maior não era nem com o pai. Ela tinha uma revolta com o pai porque ela viu o pai estuprar a irmã. Mas a revolta maior dela era com a mãe, que a mãe sabia e não fez nada. Então isso acontece. Então se a criança percebe que essas coisas estão acontecendo e não fez nada, a criança, né? E aí é difícil porque essa criança ela teria que conversar com outra pessoa. Falar na escola para a professora. Professora, olha, meu pai faz isso e isso e isso comigo em casa. Teria que colocar para alguém, para outra pessoa, que já houve caso disso, da criança falar lá fora e os pais serem presos. Foi o pai e a mãe presos. Hoje 70% dos casos nas escolas que são identificados. 70% hoje. 70%. Na escola. Que o professor percebe, aí interage, né? Isso. 70%. Muito isso forte. mesmo. Ó, complementando, você respondeu aí da questão. E tem aquele negócio, né? Se você tem certeza que está acontecendo algo diferente, gente, diz que a 100 tem toda uma equipe que vai ser acionada e tomar a frente dessa situação. Você nem precisa nem mencionar o nome. Tem toda uma equipe, uma estrutura de rede, conselho tutelar, a vara de justiça, que vão acionar a própria polícia, que vão acionar, e vão saber fazer a coisa. Eles não chegam se derrubando porta lá, não. Tem toda uma forma, né? Isso nem mesmo. se preocupa. O ideal é, você percebeu, se está tendo certeza do fato, diz que 100, que eles vão resolver. Nem se preocupe. Eu já atendi um caso também, certo? De que eu estava conversando num aconselhamento com uma jovem, essa jovem já tinha 18 anos de idade, mais ou menos, 18, 19 anos de idade, certo? Ela tinha mais ou menos isso, 18 anos de idade, ela tinha 18 anos de idade. 20 anos ela tinha. E eu conversando com ela cheia de crise, e ela trouxe o filho dela, o filhozinho dela, né? Uma criança de 6 anos de idade. E aí ela, falando do que ela sofria na casa dela, ela chegou e disse assim, olha, pastor, eu fui abusada pelo meu irmão dos 8 anos aos 16 anos de idade. Meu Deus. Dos 8 anos aos 16 anos de idade. Meu irmão era mais velho, tinha 16 anos, 15 anos, quando começou a abusar de mim sexualmente, certo? Então, dos 8 aos 16 anos, quer dizer, ele já era maior de idade e continuava abusando dela, né? E aí ela disse, olha, tá vendo esse menino aqui, essa criança de 8 anos, 8 anos, é meu filho com ele, com o irmão. Que barra pesada. Veja bem, o filho dela, e eu vi, não foi ninguém que me disse, não li, eu estava no gabinete pastoral conversando com a pessoa, isso há uns mais de 20 anos atrás, Aí ela disse, olha, pastor, tá vendo essa criança? Eu sofri esse abuso. Pronto, esse menino aqui, que é meu filho, o pai dele é meu irmão. Eu disse, me diga uma coisa, você nunca falou com seu pai sobre isso? Falei, e meu pai sabia, mas não fazia nada. Não fazia nada. E olha, os pais dela e o pai dela não era gente assim, que a gente pode dizer assim, pessoas assim, humildezinhas não, eram pessoas de certas condições. Tá vendo aí? Por aí você tira, né? Saiu uma pergunta aqui, se tem como identificar o abusador. O abusador tem como identificar na medida em que a criança fala, né? Fala, entendeu? A criança, quando começa, a criança vai, digamos, para o conselho tutelar, o conselho tutelar muitas vezes encaminha direto para um psicólogo, certo? Para ser avaliada psicologicamente, e ali
o psicólogo ou a psicóloga começa a conversar com a criança na linguagem dela. Muitas vezes ela está com medo de dizer quem é, porque ela foi ameaçada. E olha bem, vê o mal que isso faz para a criança, não só fisicamente, mas psicologicamente, porque a criança se sente culpada, porque ela diz assim, se eu disser, vão destruir, vai destruir a minha família. Então ela se sente culpada, ela com medo, fica ansiosa, dá uma série de traumas. O trauma é muito grande, com suas consequências para o resto da vida, que precisa, às vezes, quando adulto, ser trabalhado na terapia também, certo? Então, o que é que acontece? Aí se chega, né, junto, possivelmente a criança ali, ela vai dizer, certo? Ela vai dizer, na medida que ela vai adquirindo confiança, de que ela pode falar e nada vai acontecer com as pessoas que ela ama, certo? A não ser com o abusador, né? Mas aí ela vai começando a assumir, como é que eu posso dizer? Ela vai começando a ter confiança naquela pessoa que está cuidando dela ali, certo? Então ela vai vendo, olha, se for o pai, olha, a sua mãe, a gente vai preservar a sua mãe, tudinho, fique tranquila, quem foi, tal, tal, tal. Aí, às vezes diz, olha, quem foi? Se foi alguém de fora, tudinho, olha, seus pais, a gente vai dar segurança aos seus pais, vai cuidar dos seus pais, né, tal. Aí a criança, ela pode ir falando isso, certo? E soltando, assim, aos poucos, não é? Agora, o abusador, ele pode ser identificado, se a criança não disser, talvez com o fato dos pais começarem a cair a ficha assim, dizer, mas rapaz, será que não é fulano? Fulano sempre está com ela, sempre pede assim ela, deixa eu levar ela para comprar refrigerante ali, deixa eu ir com ela para não sei para onde e tal. Mas mesmo assim precisa ter muito cuidado, porque pode também estar fazendo uma acusação que não tem fundamento, né? Porque na hora dessa, você tem que ter o cuidado para não desconfiar de todo mundo. Mas com a conversa especializada com a criança, vai se descobrir quem foi o abusador. Rosana, né, da nossa igreja, a esposa de Adriano, que tem aquele canal no YouTube, Rosana Kids. Canal abençoado. Ela jogou agora um vídeo, que aí eu sugiro quem é pai, quem é tio, tal, que está nos acompanhando, mãe, de assistir, passar para a criança assistir, que ela fala justamente do baú do segredo. Né? Na historinha da Joaninha, sim, tem um baú onde a criança guarda ali o nome da pessoa que está abusando dela, o medo, tudo que ela está sentindo, e deixa naquele baúzinho. Aí ela compartilhou comigo ontem que é o seguinte, as crianças começaram a perguntar às mães depois que assistiram, ô mamãe, aquele baú significa o quê? Veja como foi bom. Tá vendo? Bem infantil, aí as mães se aproveitaram. Não, o baú significa isso. São segredos que você não quer contar para a mãe e pai, que podem fazer mal. Então, você não pode ter segredo para a gente. O que acontecer, tem que falar, que é para pai e mãe ajudar tal. Já abriu um leque de comunicação com os pais, com essas crianças menores, né? Não, a criança, certo? Uma coisa que é importante é os pais, porque os pais deixam tudo assim, na mão da escola, né? Isso. Na mão da escola do hospital, na mão da igreja, certo? Olha, meus filhos, quando estavam, né, com 5, 6 anos de idade, né, eu disse, olha, disse tanto para a Suzana como disse para a Neto, olha, na escola ou em qualquer lugar, certo? Alguém chegar, arreia aí teu calção para eu ver tua pitoca, ou arreia aí para eu ver tua poupança, tua bundinha, arreia aí o calção, ou pegar, não deixe, certo? Não deixe, isso, certo? Não deixe nenhuma pessoa, certo? Fazer isso. Não deixe tocar no seu pipio, né? Na linguagem deles eu falava, né? Na sua poupancinha. Não deixe, não. Entendeu? Nem arriar as calças, nem nada. Isso é uma coisa que os pais têm que ensinar às crianças na linguagem delas.
E aí, é que a gente vai tocar algo que os especialistas pedem muito para os pais. Uma coisa é falar de sexualidade para a criança. Outra coisa é falar de sexo para a criança. Os pais Sim. querem falar de sexo. Não porque isso aqui é uma atividade. Não, não é isso que a gente está pedindo para falar. A gente está falando para ensinar eles a se defenderem do seu corpo. Né? Isso. Isso. Existe, tá, existe perigo. E eu vou ser como pai, gente. Acho que para mim a lei deveria ser um pouco mais forte em relação aos pais nesse sentido, quando houvesse. Acho que o Belarmino caiu lá a conexão. Foi. Mas ele vai voltar. Ele vai voltar aqui porque deu uma queda lá Pronto, tá voltando. Deu uma quedazinha. Pode mandar pergunta, irmãos. Voltou. Tá, beleza, voltou. Pronto. Então, muitas perguntas chegaram para mim no privado é a seguinte: você deu um toque aí já, a consequência desse abuso, né? Porque às vezes a pessoa está adulta, né? Mas passou por isso e não tratou tudo. Isso. Eu tive um atendimento de uma pessoa que sofreu numa área infantil, ela era pequena, ficou com isso. Resultado, não trabalhou essa questão tal, aí chegou na adolescência, teve uma confusão de identidade sexual. Porque a culpa fica lá, né? Primeira coisa que o agressor inculta na criança é que ela é a culpada. Então, isso. Se eu sou a culpada, então Deus quer que eu seja assim, aí começa aquela coisa toda tal. Então, primeira coisa, né? Consequências ou traumas que ficam para a pessoa que passou por ambas as coisas, abuso ou violência sexual. Aqui tem duas coisas aqui que colocaram, né? Por exemplo, uma delas foi Leandro, que ele colocou aí que o abuso é de ambos os sexos, mas se no caso de meninas, ele é maior, né? Possivelmente seja um pouco maior, mas não numa grande quantidade. Leandro, a live dele está caindo. Mas ele vai voltar. Às vezes eles estão sendo abusados e não sabem qual podemos identificar. Luciana. Luciana, a gente já deu um toque aqui. Se a criança está sendo abusada e não sabe, tem que observar o comportamento dela. E é um conjunto do comportamento dela. Né? A retração, ela começa a se resguardar, ela começa a ficar calada, evita brincadeiras, às vezes não gosta nem do toque. Isso. Ela vai desenvolver, não é? As consequências aí psicológicas são enormes, entendeu? E que vai até a vida de adulto. Por exemplo, vou dar um exemplo. Há casos em que muitas vezes o menino ele foi abusado sexualmente quando era criança e ele tem, por exemplo, dificuldade quando cresce de ter uma relação sexual normal.
Ele sente uma dificuldade muito grande, um medo muito grande. E às vezes vai se trabalhar, às vezes ele nem liga aquilo ao abuso que ele sofreu. Porque há casos em que o trauma é tão grande que a criança há um corte certo, psicológico, e a criança não lembra. E a pessoa cresce e não se lembra daquela parte ali da infância, que foi tão traumática, porque o trauma foi tão grande que houve um corte para que ela não continuar com o sofrimento, aquilo ali, ó, é como se saísse da mente dela, mas está no inconsciente dela. E vai se manifestar lá na frente. Entendeu? E aí, quando se começa a fazer terapia, é que às vezes se descobre que foi, as memórias vão voltando e começa a se descobrir que houve um trauma lá. Se for uma mulher, às vezes vai ter dificuldade numa relação sexual também. Vai ter uma dificuldade, certo? De ter prazer, por exemplo, certo? E uma série de outras coisas, certo? Que se a gente for falar aqui, o desdobramento é muito grande, de consequências que podem ocasionar, né? De traumas que podem ocasionar. Mas naquele momento ali para a criança, medo, culpa, ansiedade, né? Estão lá dentro dela. Agora, colocaram aí o seguinte, algumas vezes a criança não sabe que está sendo abusada. Exatamente. A criança não sabe o que é abuso, entendeu? A gente, adulto, sabe. Mas a criança não tem noção do que é abuso. Olha bem, às vezes, a criança, certo? Ela não chegou a ser estuprada. Mas, por exemplo, uma menina, o adulto vai e começa a tocar na vagina dela, manipular, não é, a vagina dela, certo? Fazer sexo oral nela. Aquela criança ali, muitas vezes ela está sentindo prazer. Às vezes o cara não está sendo fazendo aquela violência, o adulto não está fazendo aquela violência física como um estupro, mas está fazendo uma violência psicológica e física para aquela criança, ainda que aquela criança ela não tenha sentido nenhuma dor ali e muitas vezes sentindo até prazer. Prazer, porque a criança vai sentir, está mexendo, vai sentir. Ou a mãe nunca observou que quando está trocando a fralda do seu menininho, o pintinho dele fica ereto. Nenhuma mãe nunca viu isso, não. Está lá o menino não? Está lá com 2, 3 anos, a mãe começa a passar hipoglós, aquela pomadinha, né? Depois que ele fez xixi, vai trocar a fralda, começa a passar aquela pomadinha, aí começa a mexer no pintinho dele, para lá e para cá, para lá e para cá. Aí a mãe daqui a pouco chega até e diz assim, ó, para isso como tá. Ou nunca viram isso. O que é isso, querido? O que é isso? Aquilo ali é que ele sentiu prazer. Entendeu? Aquilo é que ele sentiu prazer. Agora, só que a mãe ali, estava fazendo uma coisa cuidando dele. Não estava fazendo... diferente, não estava fazendo um abuso. Né? O abuso não é dessa forma. Né? O abuso tem a intenção, vai pegar, vai manipular de outras maneiras, entendeu? Entendeu? Então, isso acontece. Tem uns casos dos relatos das mães, né? Que a gente chega ali 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, aí tá mamando, daqui a pouco vai mamar nu, né? Aí a menina fica ereto. E é aquilo, ele já começando a reagir, o corpo todo Exatamente. Tá lá. Exatamente. Isso aí não é nada demais. Isso aí, entendeu? É a reação normal da criança. É a constituição do ser humano que é assim. E Deus nos fez assim. Entendeu? Então, isso para a criança é normal. Agora, quando, né, o adulto chega e começa a fazer aquilo,